Plenitude. Não, nada quero que não seja inteiro, que não traga consigo o bem e o mal. Quero de cada ser, de cada coisa, qualidades e defeitos. Quero os jardins com insetos e flores, a casa bela que requer reparos. Quero as sementes e os frutos, as pedras do caminho e a chegada. De nada quero ver só uma face. Quero olhar o lado oculto da lua e descobrir o avesso da história. Jogar a sorte na cara ou coroa. Nada quero que seja só metade. Quero das noites o sono e a vigília. Do amor, eu quero a volúpia e a saudade. Quero provar da vida o amargo e o doce. Não, nada quero que não seja inteiro. Nem a revolta, nem a dor, nem a alegria. Eu quero a dúvida e depois a crença. Preciso, enfim, que tudo seja pleno. Eu vejo da seguinte maneira, a figura, a imagem, é uma coisa que guia muito a nossa conduta, né? Nossa vida na sociedade. Parece que quase 80% do que a gente absorve do mundo é pela visão, mas é uma pequena parte, né? É só uma parte. Assim, a gente não tem ideia do que é o invisível por dentro de uma pessoa e por fora, assim, tudo de energia e de ondas invisíveis que estão rolando por aqui agora, a gente não tem ideia. Então, assim, eu acho que a imagem é só uma pequena parte. Eu tive a sorte ao perder a visão, continuar na mesma profissão que eu pretendia antes de ficar cego. Agora, a diferença objetiva é a leitura musical. Como eu passei a lidar com música em braille, eu tenho que ler a partitura antes e decorar. Eu não posso ler simultaneamente a execução do instrumento. Eu tenho o privilégio de ter a memória visual preservada. Eu fiquei cega total. Eu nasci com problemas de visão sérios, mas eu fiquei totalmente cega aos 16 anos. E como eu tive um estímulo muito forte fui muito estimulada visualmente com pinturas e aquarelas. E um dia eu descobri que eu tenho essa memória visual. Tem coisas que precisam de um treinamento especial, como a escrita braille, por exemplo. Mas eu não preciso de um treinamento especial para fazer a barba. As pessoas normalmente fazem a barba em frente ao espelho. Na medida em que eu não fui enxergando, eu fui fazendo no tato. Isso acontece automaticamente. Assim como essa sensibilidade de uma carícia ou qualquer coisa. Bom, como pessoa cega e que tem uma leitura excelente de braille, eu tenho o tato muito bem treinado. Quer dizer, eu achava que tinha. Mas há quase 4 anos eu comecei a trabalhar com cerâmica e tentar fazer escultura. Só então que realmente eu comecei a perceber que quanto mais você exercita, mais você aprende. E hoje eu sei que eu mesma, até em relação ao meu próprio corpo, eu me percebo de maneira diferente do que eu me percebia antes de trabalhar com a cerâmica. É uma coisa curiosa, porque você começa a perceber junções de ossos, detalhes do rosto, do corpo em geral, que praticamente não existiam. Mas lidar com a cerâmica é completamente diferente de lidar com o ser humano. A cerâmica reage de uma maneira, o ser humano de outra. Então, cada toque é uma química diferente, é uma magia diferente. A gente, quando tem um sentido falho, a gente fica mais receptivo nos outros sentidos, né? Então, pequenos detalhes que de repente para outras pessoas passariam despercebido, para mim são detalhes importantes. Então, assim,
O cheiro realmente vai me atrair quando não for um perfume muito forte. Assim, o som da pessoa, né? A voz, a maneira com que ela coloca as palavras, a maneira de cantar, assim. Eu costumo, das poucas, porém intensas, grandes paixões assim que eu tive foram por pessoas que cantavam em geral. Isso é interessante, né? É um dado interessante, assim, porque talvez por eu cantar também, então meu ouvido já está mais apurado para isso. Talvez pela deficiência visual também, né? Porque quando a gente tem uma deficiência visual, não tem aquela paquera, aquele flerte visual de sorriso, piscadinha e dançar para atrair o outro. Não tem isso, né? Então, vai ser... Normalmente eu me apaixono, eu vou gostar, vou me sentir atraída por pessoas que entram pro meu convívio. Eu nem sei te responder se antes, quando eu enxergava, eu me interessava primeiro pelo visual. É um conjunto de coisas. É o visual junto com a abordagem. Uma pessoa pode ter formas perfeitas e pode ser profundamente inexpressiva. A pessoa cega começa a construir a imagem do outro de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque você começa a existir para mim no momento que você fala comigo. A fala algo muito revelador. Através da fala você estabelece várias verdades. Eu começo a conhecer você quando eu toco a sua mão. Se a sua mão é fina, eu sei que você não... ou calejada, eu posso imaginar que tipo de trabalho você faz. Você pode fazer contato comigo através do seu cheiro. Então, eu tenho outros indícios para ir construindo a sua imagem. Então, mas isso independe daquela imagem tradicional. E ter a idealização de um homem, para mim, por exemplo, né? Como não é, como eu acabei de falar, não é só a imagem, vai ter a idealização de um caráter masculino, vai ter a idealização de uma voz masculina, de um formato de corpo, de inúmeras coisas que não passam necessariamente pela imagem, né? De um jeito de ser, da maneira de agir, de se colocar no mundo, né? É todo um complexo. Eu só não tenho estímulo visual à distância, mas veja bem, se o perfil me agrada, se a conversa me agrada, não se esqueça que eu falei que tem um imaginário visual que eu formo. E o que eu quero dizer é que eu posso até ser atraído visualmente dentro desse imaginário, pô, mesmo que ele não seja verdadeiro, pô. Ah, tá, isso é interessante. A excitação visual, ela continua na memória, porque eu já enxerguei, pô. Eu convivi muito com esse tipo de coisa, das pessoas quererem estar comigo, terem um relacionamento comigo, vindo à minha casa, ou indo comigo, sei lá, para ir para um hotel. Mas eu sempre deparei com uma coisa assim, com aquela sensação das pessoas dizerem assim, olha, poxa, cara, você não livra a cara nem da ceguinha? Ou uma outra postura, assim, que é muito encontradiça, principalmente nas pessoas com menos cultas, de dizer assim, quando vê uma pessoa uma mulher cega, grávida, pô, mas quem foi que abusou de você dessa maneira? Isso é um canalha. Quer dizer, as pessoas acham que uma pessoa cega ou com outro tipo de deficiência não tem uma vida sexual normal ou não tem o direito a exercer a sua sexualidade. A pessoa com quem eu namorei por mais tempo, ele achava assim, ele achava um charme diferente, ele achava um tesão, assim, descobrir uma coisa nova a cada dia, porque ele nunca tinha convivido com uma pessoa com deficiência, qualquer deficiência. Então, para ele era aquele desafio, era aquela descoberta gostosa do diferente, né? E realmente, o diferente atrai algumas pessoas. E me atrai também o diferente. Eu acho isso muito legal. E ele falava que achava diferente, achava meu beijo diferente, a maneira de tocar diferente.
No meu caso particular, o que eu acho que mudou muito é que o meu convívio com a arte supre muito a necessidade do sexo físico. Porque na criação artística, você tem uma relação, não digo sexual, mas sensual com tudo aquilo que você está fazendo. Porque tudo aquilo que você cria, você tem que, antes de criar, você tem que sentir. E isso é sexo. Porque o sexo não está só no ato físico, o sexo está em tudo que você vê, que você toca, que você come, tudo aquilo que atinge você como sensibilidade. Uma pessoa que enxerga perfeitamente e de repente no ato sexual ela é privada da visão, claro, ela vai concentrar mais atenção no tátil, ela pode sentir mais prazer, pode sim, para ela vai ser uma experiência mais forte, pode ser, por quê? Porque ela teve como comparar, como é que é, enxergando tudo ali, a pessoa, o ambiente, e como é que é não enxergando. Pode ser uma descoberta para ela, que legal, então agora vamos fazer sempre assim. Agora, para alguém que sempre viveu da mesma maneira, não existe a comparação. Então, eu não sei dizer para uma pessoa que enxerga perfeitamente se a minha experiência sexual é mais forte, se o prazer é mais intenso por conta dessa deficiência. Eu não sei. Porque no ato sexual em si, o que é o principal? Realmente é o toque, né? O restante todo vai ajudar, vai compor ali, mas o principal é o toque. Então, eu acho que é comum quando as pessoas tapam os olhos, têm os olhos fechados, é comum elas sentirem que tudo fica, a dimensão do toque fica maior, né? A concentração ali fica maior. Porque a imagem, ela limita muito a gente, né? A imagem, ela distrai a gente de uma maneira, assim, tudo que a gente está absorvendo de imagem é muito forte, é muito grande, é muita informação, então distrai a gente para todos os outros sentidos, assim, a gente fica com a atenção toda na visão, né? Então quando você fecha esse canal, é muito mais interessante, você tá aberto para os outros. O que eu senti, assim, é que de repente alguns parceiros que enxergavam e de repente quiseram experimentar como é que era o meu mundo, né? De enxergar pouco ou de não enxergar. E realmente acharam interessante. E eu me lembro até de uma passagem que eu achei muito legal, que me rendeu até uma música depois. Eu estava com um rapaz até num show do Los Hermanos, e aí a gente estava... Ele também não era muito alto, da minha altura e tal, e de repente começou a juntar muita gente na frente, e aí ele fazia assim, para tentar ver, e ele falou, caramba, eu não tô vendo nada. Eu, relaxa, eu também não. Daí ele virou pra mim e me abraçou de novo, pra que a gente precisa ver, né? E a gente voltou a se atracar e tal. E foi interessante ver esse lado, assim, né? Que tem momentos que pra que a gente precisa ver? Que é só uma coisa que atrapalha mesmo, assim, que distrai muito o essencial da gente, né? Que distrai muito pro que seria o principal, que pra mim é sensação e não visão. Vai buscar o teu tesouro no amanhã. Constrói algo de bom pra apoiar a tua caminhada até lá. Trago meu ouro pra que carregues como quiser. Envia a tua voz pelo ar e toca o que quiser transformar.